Olá, seja muito bem-vindo à Live TV daqui desta terça-feira, dia 9 de junho. Hoje a Live TV daqui é com Paulo Roberto Prestes, lateral do Clube Atlético Mineiro, também do Botafogo, do Palmeiras e também do Internacional de Porto Alegre. Para você que está assistindo ao vivo no Instagram, para você que está vendo aí no YouTube e também no Facebook. Ótima, ótima noite para você. Você que está assistindo à noite, para você que está vendo aí de dia. Ótimo dia para você. Um abraço aí para Aline e também para o Pedro Lucas. Um abração aí para vocês aí. Aguardar o Paulo Roberto. Nosso convidado dessa noite de terça-feira. Faça o convite aí pra gente. Um abraço aí pro Agito SBQ. Abração aí a todos. Aí o Prestes. Tá aqui o Prestes 13. Vamos lá, é só ele fazer o convite. Pra gente começar esse bate-papo aí. Paulo Roberto Prestes. Você prefere Ó, telefone deitado ou de pé? tem que ser em pé. Isto. Tá joia. Paulo, Paulo Roberto Prestes, muito obrigado pela sua disponibilidade, meu querido. Queria te agradecer desde já. Para a gente estar batendo um papo aí sobre a sua história. Eu estava vendo aqui a sua carreira. Você começou no Internacional de Porto Alegre. Você é gaúcho, não é isso? Boa noite. Boa noite, galera aí. Eu sou gaúcho, comecei nas categorias de base do Internacional, porque meu pai foi jogador do Inter, né? Nos anos 60. Então, assim, a porta já se abriu quando eu tinha 13 para 14 anos. Eu e meu irmão, né? O Tato, que também jogou bola, jogou no Fluminense. Nós fomos juntos, fazemos o teste, graças a Deus deu tudo certo. O Tato era ponta esquerda, se eu não tiver enganado. É isso? Ponto esquerda, ponto esquerda. O Tato jogou junto com o Romerito, junto com o Assis, junto com o Washington ou não? Isso, exatamente. Vou acender a luz aqui. Isso, Ó, exatamente. fica à vontade aí, Paulo Roberto. Pois é, cara, essa curiosidade eu não sabia. Era um. A ala esquerda do Fluminense era ele branco, né? Ah, tá, verdade, é verdade. É, Branco, um gigante, é, principalmente na Copa do Mundo de 94. Mas que legal, rapaz, que legal saber aí que você é é. irmão do Tato. Eu lembro muito do Fluminense. O Fluminense, naquela ocasião, naquela época, foi conhecido pelo Casal 20, né? Que tinha aquela série do Casal 20, o Washington e Assis, mas tinha grandes jogadores, o Tato, o paraguaio Romerito. Então, é uma família de grandes jogadores a sua, hein? Era Ricardo Gomes, né? Que era o zagueiro da seleção também. Era um grande Isso, time Fluminense. Eles foram tricampeão carioca e campeão brasileiro, inclusive com o Parreira, né? Que foi campeão isso, também do mundo, né? isso mesmo. Ô, Paulo Roberto, só para a gente começar,
no Internacional, quem foi o técnico que te deu a oportunidade de você jogar no profissional? Olha, ele chamava um técnico gaúcho lá, que na época estava em alta lá, que chama Ernesto Guedes. Eu não Ah, sei se tá. ele trabalhou aqui em Minas, mas ele era gaúcho e estava começando a carreira lá. Ele que realmente me deu a primeira oportunidade, porque na época o Internacional tinha o Cláudio Mineiro, que até jogou aqui no Atlético, lateral esquerdo, antigo. E aí, como ele já estava numa idade avançada, eles me pediram para subir. Graças a Deus subi, deu tudo certo. Meu primeiro ano no Inter, eu estava jogando já como titular, mas aí, infelizmente, aconteceu uma lesão no meu joelho. Eu fiquei quase 6 meses parado dessa lesão. E aí, você sabe como é time grande, né? Time grande já contrata outro. E aí eu perdi minha oportunidade na época e fui emprestado para o Botafogo do Rio, né? Aí foi onde as coisas começaram a render para mim, que aí no Botafogo comecei a jogar como titular realmente, que aí não, graças a Deus não lesionei mais. E aí do Botafogo eu fui para o Palmeiras, né? Que eu fiquei quase 2 anos no Palmeiras. E aí que eu vim fazer um jogo contra o Atlético aqui, que também foi muito bem, graças a Deus. O Atlético acabou comprando meu passe. No time do Botafogo que você jogou, quem que era o time? Ah, era, olha só, era um time antigo. Mas era o Paulo Sérgio goleiro, que foi da seleção, Josimar, lateral direito. Que fez o gol mais bonito da Copa de 86, né? Exatamente, O gol mais exatamente. bonito. Josimar. Tinha o alemão, que foi para a Copa também. Você vê, o Abel Braga era o zagueiro nosso, tinha 36 anos. O O Abel Abelão. Braga. É, Abelão, joguei com ele no Botafogo. Quer dizer, eu era menino começando, ele já era veterano, né? Mas Uhum. tinha o alemão, tinha o Cláudio Adão, que fez história também. Tinha bons jogadores na época. Mas só que O, o o Botafogo. ale- o alemão é aqui de perto, aqui, é de É, Lavra. Ele é de exatamente. perto aqui da nossa cidade, aqui de Douros de Campos. Mas era um timaço, o time do Botafogo, Era um a time estrela bom. solitária, né? E É, depois você foi para o Palmeiras. E o Palmeiras? Quem era o time do Palmeiras? ó, Palmeiras também tinha um time bom, era o Leão goleiro, tinha o Diogo, que era um lateral uruguaio, muito bom na época, muito bom, e era da seleção do Uruguai. Tinha o Luiz Pereira, o antigo Luiz Pereira, zagueirão, Wagner Bacharel, que morreu até jogando pelo Curitiba de uma bola de cabeça, acabou tendo um aneurisma. Aí era eu, Rocha, que foi volante também da seleção. Tinha o Jorginho, né, que fez história no Palmeiras. Tinha o Luizinho, que era um centroavante que veio do América do Rio também, muito bom. O Mário Sérgio, né, que infelizmente morreu naquele acidente aéreo. Tinha bons jogadores, Carlos Alberto Borges, Mendonça, bons jogadores. Mendonça que fez história também no Santos, não é isso? Exato, exatamente. Mas Exatamente. aí você veio para o Atlético Mineiro, que é o clube que você mais se identificou. É, Principalmente porque a torcida, porque eu, Paulo Roberto, eu conheço grandes jogadores que jogam com a perna esquerda, porque eu acho que o canhoto ele é muito mais técnico, ele tem muito mais capacidade de controlar a bola, ele tem mais visão, não sei, é um jeito diferente de jogar. Eu lembro muito bem da sua capacidade de apoiar, mas você era um lateral que naquela época tinha grandes laterais, né? No futebol tinha. brasileiro tinha o Júnior no Flamengo, tinha muita gente boa. Como é que foi a sua chegada no Atlético Mineiro? Você lembra? Eu lembro, eu vim fazer um jogo aqui no Mineirão contra o Atlético e o nosso treinador, que era o Mário Travalini na época, ele chegou e falou para mim: Paulo, hoje a sua missão é uma coisa muito difícil. Você vai pegar a melhor ala direita do Brasil, que era Nelinho e Sérgio Araújo começando. Falei, nossa, pegar o Sérgio Araújo com 20 aninhos, o bicho estava voando baixo, né? E o Nelinho, né, com aquela técnica apurada dele, batia na bola muito bem, era um excelente lateral. Mas foi uma noite assim muito feliz para mim, que eu consegui jogar bem.
Nós ganhamos o jogo até aqui, eu acho que de 1-0, 2-1, agora não me recordo, mas foi um jogo muito bom que eu fiz aqui no Mineirão. E aí que surgiu essa vontade do Atlético me trazer, porque o Jorge Valença já estava 5, 6 anos como lateral titular aqui do Atlético, né? E já estava assim, né, na hora de, né, botar uma juventude ali. Foi aí que o Atlético realmente se interessou e começou a negociar comigo, né? E aí deu, graças a Deus, deu tudo certo. Aqui, ó, estão falando aqui, ó, que o Sérgio Araújo fazia 11 segundos em 100 metros. Era o ponta. O Sérgio Araújo depois teve uma passagem pelo Flamengo. Mas o Sérgio Araújo, para quem não lembra, ele era um ponta que ele ia para cima de qualquer lateral, né? Ele era baixinho e muito rápido e de uma qualidade imensa, né? Não, o Sérgio Araújo, para mim, foi o ponta mais rápido que eu peguei na minha carreira, foi o Sérgio Araújo. Que ele dava um tapa lá na frente e disparava igual um doido. Para pegar ele só no tiro de escopeta, era muito difícil. Você deve ter jogado também muito contra aquele Flamengo, aquele timaço do Flamengo. Você estava naquele jogo do Serra Dourada? Não, esse do Serra Dourada eu não estava no Atlético ainda não. Mas eu me recordo muito bem desses jogos aí. Esses jogos foi em 80, né? Eu cheguei no Atlético em 86, entendeu? Mas não participei desse jogo não. Você chegou no Atlético na Copa União, então. Cheguei um ano antes, um ano antes. Nós chegamos na semifinal no Brasileiro contra o Guarani de Campinas, que nós empatamos o jogo aqui, acho que 1-1 ou 0-0. O Guarani, a bola não entrou, acho que foi 0-0. E lá, infelizmente, nós saímos na frente, 1-0, e acabamos levando uma virada no segundo tempo de 2-1. E aquela Copa União, daquela semifinal contra o Flamengo, no Mineirão, em que o Flamengo tinha um timaço também junto com o Atlético Mineiro, na década de 80, era o time que fazia sombra para o Flamengo. Né? Era o time que o Flamengo, até o próprio Lico, que vai conversar com a gente sexta-feira, me disse: o Atlético Mineiro era o time que nós temíamos, porque da capacidade técnica do Atlético Mineiro. Fala um pouquinho daquele time do Atlético, daquela semifinal de 87, onde ali saiu o campeão, né? Porque todo mundo Exatamente. dizia que era a final antecipada. Era uma situação, assim, muita gente nem sabe disso que eu vou falar, porque é o seguinte, nós ganhamos o primeiro e segundo turno invictos, né? Se Uhum. fosse o Campeonato Brasileiro, já tinha sido campeão direto. Mas infelizmente o regulamento não era esse. E a gente tinha no último jogo contra o Palmeiras aqui no Mineirão a possibilidade de tirar o Flamengo da semifinal. A gente até conversou com o Tele na época, falou: Tele, dá uma descansada no nosso time para a semifinal, para a gente ganhar um gás novo, né? E botar um time reserva contra o Palmeiras, porque se o Atlético empatasse esse jogo aqui no Mineirão, a gente eliminava o Flamengo. E a gente sabia que o Flamengo era a seleção brasileira. O Flamengo não, o Flamengo, você pegar o time de 87 aí na internet, você vai ver, era de cabo a rabo era a seleção brasileira, o time deles. E a gente tinha um time bom, mas nosso time não tinha limitações. A gente ganhou o primeiro e segundo turno, foi na base assim, de muita vontade, sabe, lógico que tinha talento, mas era um time muito aguerrido, né? Porque o Tele pedia muito isso pra gente. E a gente sabia que você classificando o Flamengo, você acorda um gigante, né, cara? E aí o Tele não quis jogar com o regulamento debaixo do braço. A realidade é essa. Ele tinha essa possibilidade, pela campanha que ele fez, de escolher seu adversário na final, né? Ele tinha que ter jogado com isso, né? Tá com o regulamento, pô. Porque o regulamento foi injusto com a gente. Porque na realidade é para ter sido campeão no último jogo já tem nem semifinal, né? Porque nós somos campeões de 2 turnos. Faltou realmente esse detalhe aí. E aí você acordar o gigante contra o Flamengo. Mesmo assim, nós fizemos 2 jogos muito bem. No Maracanã, o primeiro jogo, eu acho que a gente jogou até melhor. Era para a gente ter vencido esse jogo no Maracanã, principalmente no primeiro tempo. Nós tivemos 2 grandes oportunidades, uma com o Sérgio Araújo e outra com o Marquinho, em camisa 10 que o Atlético tinha.
muito bons jogadores, mas o Flamengo também tinha o Zé Carlos, que era um goleiraço, que saía muito bem. Que Mas faleceu, né, assim, infelizmente. oi? Faleceu, o Zé Carlos faleceu, É, infelizmente. infelizmente, né, parece que teve um problema grave de saúde. Mas assim, foram jogaços, os dois jogos foram jogos assim inesquecíveis. O meio-campo do Flamengo ali, do meio-campo ataque, era só Zico, Renato Gaúcho, Bebeto e Zinho. Era timão, cara. Porra, você... e assim, eles tinham um banco ainda, sabe? A gente não, cara. A gente não dava para mexer muito na equipe. Nossa equipe era uma equipe limitada porque em 87, quando o Tele Santana assumiu, houve uma renovação do plantel. Porque quando eu cheguei em 86, você tinha lá Paulo Isidoro, Everton, é, a galera mais antiga que vinha jogando no Atlético, né? E saiu todo aquele pessoal da década de 80, praticamente só ficou Luizinho, zagueiro, se eu não me engano, praticamente. E aí houve essa renovação com o Tele Santana em 87, que aí botou a garotada toda para jogar, veio Éder Lopes, Vander Luiz, Marquinhos, né? O próprio Sérgio Araújo, que já estava no profissional, mas enfim, era jovem. Eu mesmo, né, que vim também, tinha 20 anos. Então, assim, houve uma renovação. E a gente sabia que era um time aguerrido, técnico, mas não era um time, né, que você tinha banco para, né, jogar e fazer qualquer coisa. Eu acho que faltou só esse pouquinho de malandragem nessa final de 87. O Atlético Mineiro tinha a melhor dupla de zaga do futebol brasileiro, sem dúvida alguma, né? Batista e Luizinho, né? Batista e Luizinho era uma dupla de zaga que dispensa comentários, né? Queria que você falasse um pouco, Paulo Roberto, sobre o Tele Santana, o mestre Tele Santana, né? Como o Tele Santana ajudou o futebol com a sua capacidade, com seus grandes times. O Tele talvez é o treinador que fazia, que tinha talvez o grande orgulho de ver seu time jogando um grande futebol, né? Independente se ganhar ou perder, mas os times do Tele jogavam muito, muito futebol. E o Tele Santana, sem dúvida alguma, é o maior treinador da história do futebol brasileiro de todos os tempos, né? Eu assim, eu tenho é que eu fui assim, fui carregar o celular ali que estava acabando. O Tele Ah, Santana fala. realmente, para mim, como jogador, foi o treinador assim que eu mais vi assim, ele é o treinador, como é que eu posso falar? Cara, incisivo no que ele diz e ele assim, tratamento com os jogadores era todos iguais, não tinha aquele porque o menino está subindo, não. Ele eram todos iguais, não deixava a gente fazer falta no treino, porque ele falava que no jogo ele não aceitava a gente, né, dar pancada, essas coisas, queria que jogasse na bola. Ele pedia muita intensidade que hoje o futebol tem. O Tele já praticava essa intensidade naquela época, né? De você ter posse de bola, de você ter domínio do jogo, de você chegar no Maracanã, encarar um Flamengo, chegar em São Paulo, como a gente fez, ganhando praticamente de todos os times grandes lá. E ele tinha essa coisa, sabe, de ser grande, de ser forte. Então, ele realmente foi um treinador que evoluiu muito o futebol brasileiro na época. O Tele Santana só agregou no futebol brasileiro, né? Levou a maior seleção de todos os tempos. Infelizmente, o Brasil não ganhou a Copa de 82. Também fez uma ótima seleção em 86. Treinou grandes times, o Atlético Mineiro. O seu Atlético Mineiro é um exemplo disso. E depois ele foi campeoníssimo com o São Paulo Futebol Clube. Tele Santana marcou história como o maior treinador da história do futebol brasileiro pela capacidade que tinha. E como é que era o Tele fora de campo? Como é que ele se preocupava com o jogador? Olha, não fica gastando dinheiro à toa. Ele era assim meio paizão. Ele tinha esse lado realmente assim de paizão. Eu me lembro que teve uma vez o Ailton, um atacante, lembra do Ailton? Jogou no Atlético? Lembro, lembro. Jogava canhotinha, jogava muito também. O Ailton chegou renovou o contrato, ele subindo para o profissional na época, tendo a primeira oportunidade. O Ailton comprou o carro. Rapaz, o Tele ficou tão doido, que ele chegou lá na Vila Olímpica com um carro novo.
E o Tele estava chegando. O Tele falou: Ó, você não entra com esse carro aqui, você vai lá na agência agora, devolve esse carro, porque isso não é coisa para você agora, não. Você vai comprar uma casa primeiro. Senão você não entra mais aqui para treinar. Aí ele saiu, deu meia volta, foi lá e teve que devolver o carro. O Tele tinha essa coisa assim. Mas o Tele também era um cara muito difícil de se lidar com ele. Ele era muito autoritário, não aceitava você conversar com ele, como eu te falei de 87, que nós fomos conversar com ele sobre, né, possibilidade de descansar o time, ele não aceitava ninguém opinião, era tudo tinha que ser do jeito dele. Ele era uma pessoa muito difícil de lidar, mas ele era muito sincero e reto no que ele falava, entendeu? Você jogou também aí, você está falando do time do Atlético Mineiro, você jogou no Atlético Mineiro com o Tafarel, né? O Tafarel veio para o Atlético Mineiro, foi seu colega de clube. Como é que é o Tafarel no dia a dia? Como é que ele é um jogador assim, multicampeão, um jogador com a passagem, foi o primeiro goleiro do futebol brasileiro a ser titular de um clube no futebol italiano e chamou muita atenção isso. Como é que é o Tafarel? E ele também, assim como você, gaúcho, né? O Tafarel Gaúcho também. Eu acho assim, foi o goleiro, né, na minha carreira toda que eu peguei, que mais saía com a bola nos pés. Impressionante como o Tafarel já era. Hoje, como os treinadores pedem, né, para o goleiro sempre sair, virou modinha isso. O Tafarel naquela época já saía, ele jogava muito bem com a bola nos pés. Ele tinha uma qualidade que eu gostava muito, que o Tafarel não era aquele goleiro que fazia exibicionismo para fazer uma defesa, né? Quando ele pegava a bola aí, ele não parece que ele só pegava assim, ele não tinha aquela coisa de ficar voando, de ficar, sabe, fazendo, né, pose para a torcida. Era um cara muito técnico, grande pessoa também, fora do campo. Ele tinha uns probleminha dele que era meio doidinho de vez em quando, brigou um dia com o torcedor, brigou com o presidente, de vez em quando dava mas era um cara sensacional O Tafarel hoje ele é treinador de goleiros, né? da seleção. Da seleção brasileira. É É, um, tá, é um, uma grande pessoa. Todo mundo que conversa com o Tafarel diz que ele é uma grande pessoa, uma pessoa muito humilde, né? Ô Paulo Roberto, agora eu queria que você falasse um pouquinho também de um jogador que você teve, porque eu assim, eu admiro ele. Hoje, como apresentador, eu não gosto do estilo dele, não, mas como jogador, o Neto. O Neto, ele fazia mágica nas faltas, nos escanteios. Muita gente diz que o Marcelinho Carioca era o melhor batedor, mas para mim, o Neto era o cara das bolas paradas. Como é que era o Neto aí no Atlético Mineiro? foi um grande batedor de falta, viu? Olha, eu vou te falar, aquela época tinha, né? Você tinha Marcelinho, você tinha Éder, você tinha o Neto, você tinha, nossa, tinha muito jogador que batia falta, era incrível. Mas o Neto chegou naquela Senegal em 94, né? Que o Atlético contratou aquele time, que infelizmente acabou não dando certo. Eu posso até falar disso depois aqui. Mas é um cara muito bacana. Ele chegou humilde, inclusive ele chegou, a gente já estava fazendo pré-temporada e ele chegou até magro. Ele falou: não, estava no SPAR aí para emagrecer um pouco, para chegar aqui bem e tal. E um cara bacana. Ele só não tinha muito juízo ainda naquela época, sabe? Como ele parece ser doido até hoje. Mas Tem assim, muito era um cara desbocado, né? humano, um cara bacana, não sacaneava ninguém. Ele foi sempre muito transparente no que ele falava. Doa a quem doer, sabe? Às vezes ele até, eu acho que isso atrapalhou ele um pouco a carreira dele, mas na época também ele não se cuidava muito, ele tinha uma tendência para engordar, não, enorme. Faltou um pouquinho nisso nele, mas era um grande jogador. Quem foi ou quem é o seu melhor amigo no futebol que você tem contato até hoje? É a pessoa que frequenta a sua casa aí? É claro que você tem muitos amigos, você jogou com grandes jogadores, mas quem é a pessoa que você tem mais afinidade no futebol? Aqui em Belo Horizonte ficaram poucos jogadores, né? Quem às vezes eu encontro aqui é o próprio Sérgio Araújo, Moacir, o... Nós tem... porque a gente tem chama Selegalo, e aí também tem a seleção mineira de Master. Então hoje a gente encontra muito jogador
junto, né? Que a gente se une, jogador do Cruzeiro, jogador do Atlético, jogador da América, e a gente viaja muito pelo interior aí fazendo alguns jogos, né? Hoje uma pessoa, por incrível que pareça, que eu jogava muito contra, e hoje a gente é amigo, mas amigo mesmo, ele mora até aqui pertinho de casa, é o Nonato, lateral do Cruzeiro. Cara bacana, ser humano nota 10, a gente fala praticamente toda semana, se encontra aí, e é muito legal. A gente até chegou a trabalhar junto para um deputado de Nova Serrana, lá o Fábio Avelar. Então a gente viajou muito junto, fez uma amizade, construiu uma amizade em cima disso. Mas assim, o pessoal, todos os ex-jogadores do Atlético, quanto do Cruzeiro, do América, são pessoas. Porque passa o futebol, né? A gente vê que não tem mais aquela rivalidade, aquela coisa, né? Porque quando a gente joga, tem. Não vou dizer que não tem, tem sim. Eu nunca, quando eu jogava no Atlético, eu não. Você já chegou a brigar em algum jogo por Ah, você conta fala. de Brigava, provocação? brigava. Eu brigava muito com o Gleison, né? Que jogou no Cruzeiro, porque o Gleison entrava no clássico muito para me marcar, sabe? E ele era ele é meio traiçoeiro, sabe? Ele vinha para te pegar mesmo, assim, sabe? Ele era um jogador perigoso, que ele quase me machucou feio umas duas, três vezes. Então, quando vinha o Cleison já pelo Cruzeiro, eu já sabia que eu tinha que entrar de espora afiada, né? Porque qualquer deslize ele te machucava mesmo. O bicho batia muito forte. Então fala sobre a Selegalo aí que você disse que ia falar um pouquinho mais. Selegalo, o Flamengo teve também um time também que todo mundo falava que era uma seleção. Por que se cria muita expectativa em cima de um grande time e geralmente as coisas não acontecem? É muita vaidade ou porque não dá liga mesmo? Ah, são vários fatores que aconteceram. Primeiro, porque na época a gente estava com. Nós saímos de 93 com um time muito ruim, mas muito ruim. Depois você pode pesquisar aí. O time não caiu porque eu acho que no ano não teve rebaixamento. O Atlético estava com 6 meses de salário atrasado, funcionário passando fome, a realidade foi essa na época. Tanto é que a gente fazia até vaquinha para comprar cesta básica para funcionário. Era uma situação muito caótica que o Atlético estava. E o presidente falando que a gente não tinha dinheiro, não tinha solução, né? Aquela época o Atlético não tinha investidor, patrocínio mal tinha. Foi uma época muito difícil para a gente. E em 94, quando o Atlético veio com essa suposta ser legal, o Newton Cardoso, que era o governador na época aqui, ele emprestou 3 milhões para o Atlético. O que o Atlético tinha que ter feito? Tinha que ter colocado salários em dia, né? E ter contratado 2 jogadores daquela Selegal, né? 2, 3 no máximo. Não, ele pegou os 3 milhões, investiu nesse time todo da Selegal, pagou o contrato dos caras à vista e nós lá ficamos com 5, 6 meses de salário atrasado. E na época como eu era capitão, eu fui conversar isso com o presidente. Presidente, como é que você me contrata com os caras? Ah, vocês têm que jogar. Eu falei, lógico que a gente vai jogar isso, né? E o problema é que os caras com salário em dia vieram ganhando astronômico. Se a gente ganhasse, sei lá, os caras vieram ganhando os 80, uma coisa assim absurda a diferença. Em dia, né? Que é o pior ainda. E ficou nítido e notório que assim, a distância, a gente não conseguia se aproximar desse pessoal, né? Porque eles chegaram muito com a asa de pé e tal, e ficou notório 2 grupos separados. Ficou o grupo desse da Selegalo e o grupo que era realmente jogadores do Atlético, né, que vestiu a camisa na época. E não conseguiu ter essa liga, ter essa união, foi muito difícil. Isso sempre acontece, né, Paulo Roberto? Esse tipo de coisa, infelizmente, sempre acontece no futebol. A gente já viu, por exemplo, aí, Assim, a gente está vendo essa situação da pandemia. A gente está vendo a pandemia, o que está acontecendo. Para você, o estádio do Atlético, o Atlético Mineiro ter a sua arena, vai ser de fundamental, até mesmo porque o torcedor do Atlético ele é apaixonado, né? Porque não é fácil um torcedor, no dia que o seu time cai para a segunda divisão, para a Série B, o torcedor cantar o hino. Isso é amor ao clube, respeito à camisa. Isso, para mim, passa
o torcedor do Atlético sempre passou uma imagem muito positiva do seu clube. Apesar do Atlético Mineiro, muitas das vezes, não poder corresponder, porque hoje tem uma diferença muito grande na cota de televisão de Atlético e Cruzeiro, para, por exemplo, Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, mas eles conseguem diminuir isso, principalmente no fator torcida. Para você, o que você pensa sobre o estádio do Atlético Mineiro? Tá sem som. Não tá dando para te ouvir, tá sem som. O seu áudio não tá dando para te ouvir. Eu acho assim, ó, você vê, na primeira, quando o Calil entrou de presidente do Atlético, alguns anos atrás, e eu encontrei com ele aqui. Tá Tô escutando? ouvindo, Não? tô ouvindo, pode continuar. Tô ouvindo, tô Ó, ouvindo. mas eu eu nem mexi aqui. Agora eu tô te ouvindo. Olha aí, melhorou? Melhorou um pouquinho, pode falar. Meu volume tá no máximo aqui. É a conexão da internet. É a Não tá conexão da entrando? internet. Não, agora eu tô te ouvindo, pode falar. Caraca. Deixa eu ver. Olha aí. Voltou? Tá, tô te ouvindo. Não? Não tá escutando? Eu tô ouvindo, mas tá Tá picando. escutando? O som não tá saindo. Hã? Você- Eu vou fazer assim, eu vou encerrar Melhorou? aqui e eu Melhorou? volto com você aí para ver. Hã? Melhorou, melhorou, melhorou. Então. Então. Pode Olha falar sobre, só. sobre a arena, né? É, dele, ele falou, Paulo, acho que tá Agora, reestruturando o clube, mas é na estrutura e financeiramente também. como é que você, Pois como é, é que mas você vê, eu como é que você vê o aí projeto do estádio do Atlético? ele falou daqui a 4, 5 Eu vou encerrar aqui e vou voltar numa outra live. anos Você se posiciona que eu melhor estou aí, tá fazendo ok? com o Atlético Tá ok? Eu vou encerrar crescer. aqui. Você se posiciona para a gente voltar, para a gente continuar, tá ok? Pode ser? Vou encerrar aqui e a gente volta.